pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um SaraCast, nosso encontro semanal aqui na BMC News, sempre com grandes nomes do mercado financeiro brasileiro, quiçá, né, mundial, porque hoje a gente está aqui com ele, né, Marcelo Bolzan, né, que não se restringe só a Brasil, né, se restringe, quiçá ao mundo, né. Bolzan, pô, muito gentil, muito obrigado, é uma honra tê-lo aqui hoje, né, recebendo você. Prazer participar, Saravali, reencontrá-lo aqui no SaraCast da BMC News. Muito obrigado pela oportunidade. Boa. Ô, Bolzan, eu sei que aqui o papo aqui é entre amigos, mas para quem não te conhece, se apresenta, a gente sempre fala assim, vamos dar um pouco a cara, né, para quem constrói o mercado financeiro, o mercado de capitais brasileiro. Apresenta um pouco para quem não te conhece, né, Bolzan, um pouquinho da sua carreira, um pouquinho, vamos colocar aqui de hoje para trás, né? Como que chegou até aqui, que o currículo aqui é gigantesco aqui, né? Passando aqui pelas instituições, tem alguns trilhões de reais aqui nas mãos, hein? São 24 anos de mercado financeiro. Caraca, então, quase a minha idade. A minha idade de idade, não de experiência, de idade mesmo. Né? O que eu tenho de idade, você tem de experiência, mais ou menos. Né? E nessa trajetória, Saravali, eu passei por grandes bancos, comecei em 2000, na haste do Bradesco. Uhum. Sempre com passagens nas áreas de investimentos. Já era aqui na Paulista ou na Faria Lima? Não, lá na Cidade de Deus. Era na Nova Central, departamentos de fundos e carteiras de investimentos. No centro? No centro. No centro. Caraca. Exatamente. E aí tive a oportunidade de trabalhar depois no Unibanco, na mesma área de investimentos. Do Unibanco passei pela fusão ali com o Itaú, trabalhando na área de consultoria dentro da WMS. Depois recebi um convite para trabalhar no Safra, onde eu fiquei 6 anos na Safrast, tocando time comercial. E depois disso, 3 anos no escritório da XP, trabalhando ali com os clientes private. E a minha última mudança, né, e última mesmo, porque sou sócio da The Hill Capital, escritório de investimento vinculado ao BTG Pactual. Então, eu tenho essa responsabilidade de olhar ali a parte de cenário, de alocação, então com esse chapéu de estrategista de investimentos. Boa. É isso aí. E a pergunta também, só para falar um pouquinho sobre a academia, né? Falar um pouquinho sobre a sua formação. Várias certificações, várias, graduações, pós-graduações, né? E sempre aquela pergunta, né? O quão você acha que acredita que seja importante na carreira também, para a construção de carreira, né? Sempre tem alguma certificação surgindo, depende da sua área, né? Precisar de um CGA, de um Mancord, enfim. Como é que você vê isso dentro da sua carreira, na sua experiência no dia a dia? Eu sou formado em administração e eu falo que eu caí no mercado financeiro, né, por sorte, mas eu me apaixonei. E aí eu fiz toda a trajetória, né, de certificações. Então, fiz a primeira prova da CPA 20, fiz o CFP em 2010, quando existiam apenas 500 profissionais certificados no país. E mais recentemente, acabei fazendo o CFG e a CGA, que é a certificação para gestor de investimentos. Caraca. E aí, e também o CFP, né, como planejador, né? Isso, em 2010, né? 2010. Então, já há bastante tempo. E como eu sempre trabalhei na área comercial, com contato ali com o cliente, eu sempre achei que a parte técnica ela é fundamental, né? Para você trazer ali um bom serviço para os clientes. Então eu sempre aliei muito essa parte técnica junto com a minha trajetória. Boa. E eu acho que é fundamental, né? Então quem quer se aprofundar no mercado, quem quer trabalhar, necessariamente precisa estar certificado. Boa, é isso aí. Vamos mandar bala, só para você explicar para quem está nos assistindo como que funciona o nosso dia a dia, porque hoje vai ser um debate também muito sobre cenário, tendências, alocações, né? Tivemos aqui, a gente está gravando, vamos colocar assim, finalzinho de agosto, já no mês de setembro, mas para a Bolsa tivemos um mês espetacular aqui para a Bolsa, né? Então já a gente fala disso, mas como funciona no dia a dia, o seu dia a dia, né, de alocação? Se você tem alguma especialidade em termos de alocação no sentido mais local, mais global, internacional, preferência por renda fixa, porque, de novo, o debate aqui vai ser muito sobre cenário e depois a gente deixa talvez o segundo bloco ali um pouco para falar um pouquinho mais sobre alocação, né? De repente a gente já faz uma chamada, né? A melhor alocação para o restante do ano. Muito bom.
Dentro do trabalho, Saravalli, a gente tem que identificar ali qual que é a necessidade, qual que é o objetivo, o horizonte de investimento das famílias, né, que a gente atende, e trazer isso para o atual cenário econômico. Então, como alocar da melhor forma. E a gente sabe que a alocação estratégica, né, aquela que a gente leva em consideração o tamanho das classes de ativo, sim. Isso representa mais de 80% do resultado de um portfólio no médio e no longo prazo. Legal. Então, a gente está muito mais preocupado em alocar bem de forma estratégica e aí fazer as mudanças táticas de forma mensal, né, quando surge alguma oportunidade, mas a gente sabe que o mais importante é a gente seguir essa alocação estratégica do longo prazo. Ou seja, quanto que eu tenho que ter exposição em bolsa, quanto que eu tenho que ter exposição em multimercados, na parte de renda fixa, quanto que a gente vai estar em CDI ou em IPCA+. Então, esse que é o grande desafio. Até porque, muitas vezes, né, o cliente ele fala que é uma alocação de longo prazo, mas no primeiro mês ele olha ali que a rentabilidade de um investimento não foi tão bem, ele já quer tirar, né? Então, o desafio ele é grande. Boa. Então, já vamos começar com a... Ô, Bolzano, tem uma palavra que eu falo todo o programa aqui, que chama-se provocação, né? O pessoal já tá falando, cansa mais de ouvir essa palavra. Mas vamos começar com as provocações aqui. E aí eu vou respeitar aqui a pauta. É lógico que 90% das vezes eu não respeito a pauta, né? Mas aqui hoje eu vou respeitar. A gente está vendo aqui um desempenho bastante aquém, pelo menos na minha opinião, dos fundos multimercados, né? Como é que você tem sido o desafio na sua alocação, na alocação dos clientes? Porque assim, eu não posso dizer que da noite para o dia os multimercados deixaram de ser eficientes ou ser uma alternativa, mas como é que tem sido esse desafio? Porque, de novo, não quer dizer que seja uma opinião unânime, né? Todos os multimercados estão indo mal, indo pior do que o CDI. Mas quando a gente olha para uma média ali pelo índice da Ambima, a gente vê de forma bastante expressiva alguns grandes fundos multimercados não entregando a performance, né, pelo menos mínima, requerida pelo investidor, né? Então já começa com essa bomba aí na sua mão. Aí. É verdade, Saravalli. Acho que o histórico, principalmente dos últimos 2 anos, ele foi bastante desafiador para a indústria de fundos multimercados. A performance foi ruim, a saída de recursos foi assim, muito grande nesse período. Só que quando a gente olha, né, o histórico das principais casas que a gente acompanha, são casas ali que vêm trazendo resultado super consistente e muito acima do CDI, só que em janelas de 5 ou 10 anos. Então é difícil de você falar que o time de gestão desaprendeu a fazer o trabalho. A gente gosta porque eles têm uma liberdade muito grande de alocação, uma agilidade, né, para sair de uma posição, entrar em outra, até fazer operações que a pessoa física não consegue fazer sozinha, né, eventualmente aplicado em juros lá fora. Então eles têm uma liberdade muito grande de alocação. Historicamente, a gente tem trabalhado com uma exposição menor a multimercados, justamente por essa fase ruim, e são poucos realmente as casas que conseguiram performar bem nesse ambiente mais desafiador. Ainda assim, a gente acha que faz sentido, né, por esses motivos de agilidade, rapidez de alocação, mas realmente, né, na maior parte das vezes, a gente tem visto uma volatilidade grande e os resultados realmente ficaram aquém nesses últimos 2 anos. Boa. E aí, até seguindo a provocação, agora a provocação ao quadrado, né? Já foi a primeira, agora a segunda, né? Se você não... Por exemplo, quando você faz um relatório lá, ou está avaliando os fundos, né, para alocação dos clientes, você não vê uma correlação muito grande dos fundos? E aí, o que eu estou querendo dizer, né? Será que os fundos não se comportam muito parecidos, né? Parece que tem ali alguém que faz uma opinião e tem os outros seguidores, né? Então, o verde tomou a decisão, depois todo mundo começa a tomar a decisão, depois a gente vai falar sobre cenário. Mas será que não tem um pouco disso? Assim, uma correlação muito alta e eles acabam ficando muito parecidos, né? Ou seja, quando está todo mundo bem, está todo mundo bem, né? Quando está todo mundo indo performando abaixo disso daí, parece que tem ali um grupo muito grande que pensa parecido, né? Ou talvez algum ponto meio errado da minha análise. Não, acho que você tem razão, Saravalli. De uma forma geral, a indústria de multimercados macro, que operam ali juros, bolsa e moedas, câmbio, né? Tem ali uma
uma correlação mais alta. Eu acho que se a gente extrapolar isso para as estratégias de renda variável, né, os fundos de ações brasileiros também têm uma correlação grande. Quando a gente olha o cenário, geralmente eles são cenários parecidos, só que as alocações, quando a gente entra no detalhe, né, das posições que cada uma das casas estão fazendo, não é exatamente igual. Então, é bastante comum nós vermos meses, né, que alguns fundos vão muito bem e outros acabam performando abaixo do CDI. Então, a gente traz toda uma curadoria para selecionar aquelas casas, né, que tem ali uma estratégia diferente, e não só de macro. Então, a gente acaba compondo a carteira do cliente com multimercados long and short, e aí que você acaba melhorando, né, esse nível de correlação e, consequentemente, a diversificação do portfólio. Boa. Fechado. Eu até pedi para você falar aqui alguns nomes, mas seria uma afronta minha, né? Mas você tem alguma casa que você lembra assim, que está se destacando, ou se tem se destacado? Como é que tem sido essa? Tem sim. Quando a gente pega ali... Não pode priorizar assim, não. Fala, não, esse aqui é o melhor, porque senão depois arruma briga, né? E também não existe, né? Aquela bala de prata, aquela melhor estratégia ou aquele melhor fundo. Mas uma casa, né, que tem se destacado, acho que no ano passado e nesse, é a Absolute. Legal. A estratégia do Vertex, né, eles têm conseguido fazer ali um bom trabalho e acaba ficando descorrelacionado das demais casas. Né? Então eles têm uma das poucas casas que tem conseguido trazer resultados consistentes, mesmo nesses últimos 2 anos aqui, que foi bem desafiador. E você, eu tenho certeza que não, mas o cliente ainda olha muito o retorno e olha pouco o Sharpe, ou aí cabe um trabalho de você apresentar um pouco dessa relação para o cliente? Olha, na maior parte dos casos, né, o retrovisor acaba tomando muitas decisões, né, seja para entrar ou para sair. E aí eu falo que o nosso trabalho é muito educacional, de explicar o porquê que a estratégia está lá. Então eu diria que com o cliente, né, rentabilidade e volatilidade fazem parte ali. Sim. Agora, raríssimas vezes a gente acaba entrando num ponto como Sharpe, né, que já é o retorno excedente, né, pelo risco. Então, em poucos casos, são poucos os clientes que a gente chega nesse nível de detalhe, mas é claro que a gente leva isso em consideração para trazer ali dentro do cardápio, dentro das opções que a gente trabalha. Boa. Bolzan, vamos entrar um pouquinho aqui, não em cenário, vamos deixar cenário para o segundo bloco, mas entender justamente isso. A gente está gravando aqui no comecinho de setembro, né, desse ano de 24, e a gente teve um mês muito bom de bolsa, e aí ficam aquelas visões, né? Pô, vou entrar agora em bolsa, a bolsa tá cara, a bolsa tá barata, né? Aumenta a renda variável, aumenta o risco. Enquanto hoje, inclusive, eu abri o Tesouro Direto ali batendo 6,30, 6,40 de novo, né? Como é que tá a sua visão, né, em relação a esse cenário como um todo? Depois a gente vai passar no segundo bloco, né, ponto a ponto do cenário. Mas como é que está a sua visão? Vamos colocar assim, de hoje para trás, como é que foi a sua visão de bolsa, de alocação, de renda variável ou de uma forma geral? Deixa a pimentinha, a perspectiva para o segundo bloco. Mas como é que você tem visto esse curto prazo, né, um cenário ainda bastante desafiador aqui no Brasil, né, de uma forma geral? E como é que, principalmente, vamos colocar assim, como é que tem sido o apetite dos investidores que te procuram, hein? Olha, Saravalli, não vou mentir, mas os investidores procuram o conservadorismo da renda fixa, quando eles encontram oportunidades ali acima de 1%, né, o famoso 1% ao mês na renda fixa. Que é bom pra caramba também, né? Eles acabam optando, né, para ficar aí. Mas nos últimos 2 meses a gente viu a bolsa subindo muito forte. Então, agosto mais de 6%, julho 13%. Então, foi uma recuperação ali bem forte. Então, a gente vê com bons olhos. E eu acho que, voltando um pouquinho no tempo, foi o que a gente teve ali no final do ano também, né? O ano passado a bolsa ela ficou de lado praticamente todo ano. E nos últimos meses do ano ali a gente viu aquela performance mais acentuada. Então, quando a gente inclui a estratégia de renda variável no portfólio, não é para nesse mês ela performar bem, mas a gente está com um horizonte de investimento de 1-2 anos, né? E para a classe de renda variável, já faz alguns meses que a gente está 2 níveis acima do normal. O que é isso? Normalmente, cada um dos portfólios tem a alocação neutra, né? E nos últimos 2 meses a gente aumentou a recomendação por renda variável. Então, que é justamente aquela alocação tática. A gente viu a bolsa muito barata, né? E aí realmente é uma oportunidade de você aumentar
nesse momento, e foi o que nós fizemos, né, para os clientes que têm apetite, que têm perfil. Então a gente acabou aumentando um pouco e as carteiras acompanharam essa boa performance. Quando você fala de bolsa, vocês têm algum veículo que vocês preferem? Por exemplo, algum FIA, uma alocação, uma carteira do banco? Como é que é a alocação? Ou tem uma alocação ali mais setorial? Como é que você faz essa estratégia de alocação? Isso depende... Você vê que eu faço entrevista e já faço uma consultoria aqui, né? Isso depende muito do tipo de investidor, né? Uhum. Então, se é aquele cliente que ele quer tomar as decisões, a gente acaba trazendo, né, para a mesa ali as oportunidades, as provocações que a gente pode fazer para o portfólio dele e implementando ou não. Tem outros clientes que preferem deixar isso num piloto automático e aí a gente acaba acessando gestores ou acessando a carteira recomendada de ações do próprio BTG, que ela já vai fazendo rebalanceamento. Então isso vai muito, né, de cliente para cliente. Clientes que querem fazer uma alocação mais voltada para dividendos, para recebimento de renda. Então, dependendo aí de cada família, de cada objetivo, a gente vai ajustando o veículo final. Tá, maravilha. Muito bom. Eu já fiz a minha consultoria aqui. E só para terminar esse primeiro bloco, como é que tem sido também a demanda de investidores? Acho que sobretudo privates, assim, um pouco acho que talvez o perfil de vocês, com essas mudanças, né? Mudanças tributárias, né? Talvez, vamos colocar assim, desestimulando um pouco fundos exclusivos, enfim, como é que tem sido essa alocação? E até, acho que puxando um pouco... Me corrija se eu estiver errado, um pouco para crédito privado. A gente viu uma demanda muito forte, buscando ali os incentivados, né? Qual que é o recado que você passa, como é que foi e como é que tem sido, né? Lógico, né? Não sei se pode sentar junto com a Haddad, né? Já passa para a gente o que vem de mudanças aí. Os próximos passos. Né? Acho que não, esperamos que não, né? Eu acho que assim, o nosso trabalho, né, ele não se resume a trazer um bom portfólio de investimentos, mas a gente sempre olha, né, os melhores veículos, como que o cliente vai pagar menos imposto, que é um pouco do trabalho de wealth planning, né, que a gente faz na The Hill. E aí essas mudanças de regras, né, seja em relação à tributação de fundos exclusivos, seja a mudança de tributação de investimentos offshore, isso traz um impacto importante, porque até então, né, o ano passado, os clientes tinham ali um diferimento, né, seja no fundo exclusivo ou nos investimentos através de uma offshore. E com essa mudança, né, um apelo importante acaba ficando para trás. E aí o que a gente tem visto, né, é que, de uma forma geral, os clientes que desmontaram essas estruturas, a gente tem buscado oportunidades ou de isentos, né, então para não ter o imposto de renda, ou eventualmente estruturas que você consiga ainda diferir o imposto de renda, como no caso, né, dos produtos de previdência. As regras também estão mudando muito em relação a isso. Hoje existe uma intenção de tributar o ITCMD em relação aos produtos de previdência. Educado, né? Essa intenção aí. Tensão. Já passou na Câmara, né? E tudo indica que deve vir mudanças aí. Então a gente precisa estar muito atento, porque a gente sabe que isso no longo prazo traz uma diferença importante para os clientes. Tá, boa. E a pergunta, eu tenho duas perguntas para a gente fazer essa pausa e falar de perspectiva. Primeira pergunta, o cliente na ponta, ele já está educado suficientemente para alocar em crédito, né? Por que eu digo isso? Porque a gente teve de tudo, né? Nos últimos 12 meses, 24 meses, né? A gente teve empresa entrando em default, tivemos spread de crédito abrindo, fechando, enfim, tem de tudo, né? Acontecer. Então a primeira pergunta é essa, né? Vamos primeiro falar para... Talvez essa seja a pior, então depois a outra é um pouquinho mais simples, né? Mas primeiro, o investidor está preparado, você acha, para investir em crédito? O investidor, digo assim, ele investe no CDI, numa letra financeira, assim como vai investir numa debênture, por exemplo, de uma empresa, né, de high risk, né? Por exemplo, sei lá, vamos colocar o pessoal fala high yield, né? Eu falo high risk, né? Se tem yield, tem risco. Será que está preparado mesmo? Como é que você tem visto? Olha, Saravelli, quando acontece um evento de crédito, uma RJ, fica nítido que o cliente ele não está preparado, mas é um mercado, né, que ele vem crescendo assim muito forte. A gente fala que hoje a oportunidade de comprar NTNB, a IPCA mais 6,20,
Quando a gente fala de crédito privado, a gente está falando de 6,20 mais um spread de crédito isento de imposto de renda. Sim. Então, se a B no longo prazo é fantástico, os produtos de crédito privado são ainda mais interessantes. Mas a gente tem essa preocupação, né, de estar bem diversificado. Dentro da The Hill, a gente utiliza parâmetros de concentração, justamente para não extrapolar. E num evento de crédito, né, você tem um impacto ali reduzido dentro do portfólio. Então, são estratégias que a gente faz, né, para mostrar de educacional, mas também de alocação para se proteger de coisas que muitas vezes a gente consegue sim prever, mas tem coisas que não dá para prever, a exemplo de Americanas. Sim. Então, tem casos que a gente consegue. Sim. E a última provocação desse bloco é o seguinte: tem um conceito um pouco mais técnico, chama marcação a mercado, marcação na curva, né? Eu vou deixar bem aberto aqui a provocação, né? O que você acha? Qual que é a sua opinião sobre esses dois conceitos, né? Que talvez também a gente só vai saber quando acontece, né? Mas você tem alguma preferência, tem alguma crítica ou elogio, né? Porque são conceitos também bem diferentes, né? Que podem trazer muita diferença, pelo menos na forma de visualizar, né, o desempenho ao longo do caminho, né? Muito, né? E assim, o mercado internacional, de uma forma geral, não existe marcação na curva. Acho que é uma coisa que a gente utiliza. Já deu um tapa na cara do conceito já. Mas, né, o que a gente percebe é que, assim, quando você trabalha com estratégias, né, mais de longo prazo, com marcação a mercado, isso acaba trazendo uma oscilação maior para o portfólio do cliente, mas você tem uma precisão muito maior de quanto vale seu portfólio, de quanto que ele está rendendo. Agora, muitos clientes que têm um objetivo mais de longo prazo, que eles compram o papel e não têm o objetivo de sair no meio do caminho ou de operar a curva, esses clientes faz sentido você estar marcado na curva, e aí você diminui o nível de oscilação, mas existe esse risco de eventualmente ter um evento de crédito aí no meio do caminho, né? Então, uma surpresa ali que pode ser desagradável. Então, eu acho que tem... dependendo do cliente, eu acho que dá para você fazer de uma forma ou de outra. Boa. Bom, já temos uma manchete aqui, né, Marcelo? Marcelo Bolzan, né? Totalmente contra o marcação a mercado. A mercado não, desculpa, na curva. Pessoal, vamos fazer um rápido intervalo, né? Mas o importante é isso aqui, a gente arrancar as manchetes, né? Então vamos fazer um rápido intervalo aqui hoje com o Marcelo Bolzan, que é estrategista da The Hill Capital. É um rápido intervalo para a gente voltar aqui e falar sobre cenário, perspectivas, alocações, né? E também ele falou que ia falar sobre eleições municipais. É um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente está de volta. Até mais, tchau! Fala pessoal, estamos de volta aqui no nosso SaraCast, nosso encontro semanal aqui na BMC News. Hoje com ele, né? Nossa referência máxima aqui, Marcelo Bolzan. Muito obrigado. Agora é o momento da pancadaria, né? A gente já falou. Pessoal, a gente sabe que são provocações aqui, né? Então, sempre procurem um especialista. Depois, Bolzan, a gente deixa até os créditos, né, os contatos pessoais aí para quem quiser continuar o bate-papo, né? É lógico que aqui são algumas interpretações minhas, né? Então é importante você acompanhar o debate aqui das opiniões. Mas, Bolzan, vamos primeiro falar um pouquinho sobre o cenário global, até como muda um pouco das alocações. A gente tem, dependendo do horário, né, do dia que você pode estar vendo essa entrevista, né? Talvez o Banco Central americano já fez a sua reunião ou não, né? A gente está gravando aqui antes da reunião. Mas certamente, pelo menos analistas, economistas, acho que ninguém esperava um dólar nesse patamar que a gente está agora, em julho, agosto, setembro, né? Como é que você vê isso? Será que o dólar, né, as alocações internacionais, como é que você vê essa alocação dentro desse cenário, né? E, de novo, o investidor acho que ele é reativo, né? O dólar foi para 5,20, 5,50, 5,70. Não, pô, e aí, o que eu faço agora, né? Mas como é que você vê esse movimento desse possível, vamos colocar assim, afrouxamento monetário nos Estados Unidos, né? O que poderia mudar? Como é que você vê mudanças no portfólio, tendo esse cenário base, né? Os Estados Unidos vai acelerar a queda de juros, né? A gente está trabalhando com esse cenário, de novo,
gente tá gravando aqui antes da primeira reunião, né? Supostamente do Fed, né? Eu acho que quando a gente olha para o cenário internacional, a gente vai iniciar aqui um processo de queda de juros. Acho que depois do simpósio de Jackson Hole, o Powell deixou bem claro, né, que está pronto ali. E quando a gente olha os principais indicadores de emprego, gradualmente a gente tem visto, né, uma criação de vagas menor ali do payroll. Gradualmente a atividade ela vem cedendo. Então a gente imagina que o Fed vai começar esse processo de corte de juros agora, né, em setembro. O mercado está um pouco dividido ali em relação à magnitude, né, dessa queda. A gente imagina 3 cortes de 0,25 ainda nesse ano, continuando, né, no próximo ano, mas de uma forma mais intercalada. Sim. E a gente deve ter Fed Funds ali mais próximo de 3,25, 3,5, né, no próximo ano. Então, é um cenário, né, de desaceleração da economia. A gente tem visto, né, um cenário de soft landing, que é muito raro de acontecer, mas tudo indica que a gente está nesse momento. Existem dados ainda de emprego, de inflação para sair, né, até a próxima reunião do Fed, mas tudo indica que eles devem começar esse início de processo de corte de juros. Isso, de uma forma geral, é bom para ativos de risco, seja bolsa, seja países emergentes. Então, acho que isso vai ajudar aqui para o Brasil. Agora, quando a gente vê esse patamar de juros, né, de 5,5% nos Estados Unidos, ele é muito alto. Raríssimas vezes a gente teve, né, patamar de juros tão elevado. A questão toda é que o investidor brasileiro ele vai querer mandar dinheiro para fora agora que o dólar bateu os 5,60, 5,70. Eu falo que a cada 4 anos, né, na época de eleições, ali, aquela maior incerteza, ele quer tomar a decisão de mandar para fora e talvez não seja o melhor momento. Então a gente acha que faz muito sentido todo investidor ter uma parte do patrimônio em moedas fortes. De uma forma geral, o investidor brasileiro ele já tem imóvel em reais, investimentos, empresa, fazenda. Ele tem que ter uma parte do patrimônio, né, em moeda forte. E fazer isso de forma gradual, mandando sempre. Quanto ele vai ficando mais rico no Brasil, ele tem que ir mandando, né, e aumentando essa estratégia lá fora. E dentro dos portfólios, o que a gente tem visto é uma exposição grande ainda em renda fixa, que é realmente um momento ímpar, quando a gente trabalha, seja com bonds AAAs, ou quando a gente entra um pouco mais para high yield lá fora, a gente está falando de oportunidades aí de 7%, 8%, que já é próximo de um histórico do S&P, 10%, 11% ao ano em dólares. Então, acho que o convite né, para quem ainda não tem, que comece, que certamente já está atrasado, e não tem como a gente acertar, né, o dia certo de mandar, o câmbio certo. Por isso que é importante fazer de forma gradual. Mas será que o momento com esse movimento, assim, será que a gente tem... Vou colocar 3 cenários aqui, tá? Então, por exemplo, o investidor que já fez a alocação lá fora, será que é o momento de, né, reverter uma parte dos recursos aqui para comprar um pouco de Brasil? Esse é o primeiro cenário, né? Letra A. Então, quando chegar o ping-pong vai ser um pouco pior que isso. Isso aqui é alternativas, né? Letra A. Então, volta recursos para o Brasil, né? Um período de realocar um pouco mais o Brasil. Letra B, enviar os recursos para Estados Unidos ainda para aproveitar essa renda fixa alta. Ou letra C, né? Mandar os recursos para os Estados Unidos ou para externo, mas para alocar em bolsa americana, né? Ou renda variável americana, né? Coloquei aqui 3 alternativas, mas os cenários são talvez dezenas de cenários, né? Mas como é que você vê talvez esse rebalanceamento tendo em vista esse cenário de queda de juros aqui nos Estados Unidos? Sim. Começando pelo câmbio, né? Assim, hoje certamente não é um dos melhores momentos para a gente fazer essa operação. Então, né, no câmbio de 5,60, a nossa expectativa, né, e quando a gente olha as contas do país, contas externas, né, então assim, balança comercial a gente vê muito positiva, investimento estrangeiro direto, então tudo justifica, né, esse dólar um pouco mais baixo, mais próximo de 5,30 talvez, 5,20. Agora, de novo, não tem como a gente acertar ali o melhor momento. Né? Então, para quem ainda não tem, comece a fazer e de forma gradual. Porque talvez hoje o câmbio não esteja no melhor momento, mas as taxas que a gente vai conseguir lá ainda são bastante oportunas. Né? Assim como a estratégia de renda variável. Então, quando a gente pega, né, a nossa bolsa, ela é muito concentrada em alguns setores.
Lá a gente vai ter acesso a empresas que a gente não tem aqui, setores que a gente não tem. Historicamente, né, acho que o S&P ele tem sido, né, um ótimo cavalo para nós termos ali dentro do portfólio. Boa. Excelente. Já temos duas manchetes. Uma primeira manchete do primeiro bloco, agora a segunda. Mas vamos falar um pouquinho sobre renda fixa aqui no Brasil, né? A gente fala muito sobre Tesouro, né? Uma das principais referências, né? O IPCA+, está batendo 6, 6,10, 6,20, 6,30. Chegou até a bater mais do que isso. Mas como é que você vê essa alocação, né? Então, o Tesouro está muito bem, está estressado. Será que fazer essa alocação no IPCA+, ou a Bolsa, por exemplo, quem também ficou de fora de Bolsa, perdeu esse 5, 6% do Ibovespa nesse mês de agosto, né? Primeiro, fazer esse balanceamento, né, entre a renda fixa e a renda variável aqui no Brasil, especificamente. Olha, Saravalli, quando a gente olha a oportunidade de Tesouro, né, IPCA mais 6, é muito bom, mas em alguns momentos nós tivemos esse patamar de taxas quando a gente olha para trás. Então, 15,16 tivemos também. É fantástico. Grande parte das famílias que a gente atende tem essa preocupação de não perder, né, o poder de compra no longo prazo, e aí você acaba casando, né, ativos e passivos ali no IPCA+. Agora, não tenha dúvidas, né, que a gente vê muita oportunidade para renda variável, mesmo ela tendo batido recordes agora, né, 137 mil pontos, a gente vê com muito bons olhos porque você tem empresas excelentes e que estão extremamente descontadas. Então faz sim sentido, né, você ter ali no portfólio e não precisa assumir grandes riscos, né? Então, pegando ali grandes empresas, você não precisa ir para um segundo nível ali como um small cap, que tem um nível de liquidez menor. Então, tem nomes triviais que a gente vai conseguir trazer bons resultados aí dentro da estratégia de renda variável. Boa. O pessoal vai perguntar, lógico, nos comentários esses nomes triviais aí, né? Mas E aí a gente vai conversar na The Hill Capital, né? A melhor estratégia de investimento. Na alocação do... Mas vamos ficar aqui só para a gente terminar na parte de renda fixa. Sempre aquela pergunta, né? Em relação a... Você até anotei aqui, CDI pré e IPCA. Mas quando que é o momento, né? De fato, de tomar um risco num pré, por exemplo, num pré-fixado, né? Porque a gente fala assim, talvez... E é que a gente vai ter que passar necessariamente por um pouco de política, né? Mas a grande preocupação agora é o orçamento de 2025, né? Foi encaminhado, mas tem algumas brechas, tem algumas discussões. Como é que você vê isso? Porque se realmente o orçamento foi pior do que esperado, esse pré-fixado pode ser que não esteja tão bom assim ainda. Enfim, como é que você vê essa alocação na renda fixa? Olha, diante do cenário, Saravalli... Tem que falar de política aqui, né? Não tem como. Mas o que a gente vê, né? Que dos últimos meses para cá, o cenário de juros ele mudou bastante, né? Então, assim, há 6 meses falava-se de continuidade de corte de juros, sim. Né? Uma pausa. Hoje, com a desancoragem das expectativas, esse fiscal do país ruim... então o mercado já está trabalhando com um cenário de alta de juros. Sim. E claro, aquela parcela pré-fixada ela sofre nesse momento. Perfeito. Então, de uma forma geral, a gente tem os portfólios concentrados, as maiores exposições em pós-fixado e IPCA+. Tá. A parcela de pré-fixados ela é bem menor e a gente trabalha com vencimentos mais curtos. Tá. Justamente para a gente não ter, né, uma reversão, uma mudança tão grande ali. O que eu quero dizer com isso a gente consegue prever, né, minimamente bem a política monetária para 1-2 anos, diferente de um papel de 10 anos pré-fixado que aí dificilmente a gente vai fazer. A gente prefere daí nesses papéis mais longos os papéis de IPCA+. Boa. IPCA+, é quando você diz assim do meio para mais curto, né? Olha, até 5 anos. Hoje, os vencimentos intermediários da curva, né, e a gente está falando ali até 35, eles estão com um prêmio super interessante. Tá. Então você não precisa alongar, né, uma B60, B55, que aí a gente acha que o risco não vale a pena por ser um papel tão longo. Então, até 35, né, os vencimentos que a gente chama mais intermediários, a gente vê assim, um patamar de taxas muito interessante.
Boa. E a gente está falando aqui sobre os vencimentos, né? Mas como é que fica a liquidez do investidor? Porque a gente tem visto algumas ofertas, né, principalmente na parte privada aí, relativamente longas, né, de debêntures, enfim, crédito, algumas operações de crédito de até mais de 5, batendo 10 anos de vencimento, né? Como é que fica o investidor com essa liquidez, né? Porque a gente tem visto algumas ofertas quiçá bilionárias, com uma demanda muito grande, mas com uma liquidez aí bastante restrita, né? Como que o investidor, como é que vocês têm visto essa demanda, né, por algumas locações que trazem um retorno bom, mas também em troca uma liquidez, né, bastante reduzida? Olha, eu acho que dos últimos anos para cá, a quantidade de ofertas, né, seja de debêntures, CRAs e CRIs, ela subiu muito, Sim. O que tem beneficiado, né, o mercado secundário dos papéis, principalmente de debêntures. Quando a gente fala de CRA e de CRI, naturalmente ele tem ali uma liquidez um pouco menor, mas hoje o mercado está bem pulverizado, né, e dificilmente para os nomes mais óbvios aí a gente não consegue uma liquidez rápida. Esse é mais um motivo que a gente acaba trabalhando com limites de concentração, justamente para, numa eventual oportunidade de saída ou uma emergência por parte do cliente, que ele consiga sair sem ali um pênalti. E hoje, muitos dos clientes, né, eles já estão com ágio na carteira, querendo sair, eles vão sair até com uma taxa melhor, né, do que a contratada. Tá. Você falou lá no primeiro bloco, mas só para reforçar um ponto aqui, esse movimento de migração aqui dos clientes privates para a Previdência, ele ainda continua sendo benéfico? Como é que tem sido esse movimento? Ou já estancou, já migrou, ou como é que foi isso? Porque foi até uma busca ali por alternativas, né? A gente vê sim, tá, Saravali, essa continuidade do movimento para a Previdência. Tá. É claro que o grande destaque acaba sendo os produtos isentos, mas quando a gente fala de uma estratégia mais de longo prazo, a grande parte dos clientes eles não vão utilizar toda a liquidez que eles possuem. E os produtos de Previdência, querendo ou não, eles têm ali as mesmas regras de um fundo exclusivo, né? Então, assim, ele não tem o come cotas, ele vai poder migrar de estratégias sem precisar fazer resgate, né? São portabilidades. E mesmo que passe esse texto, né, da cobrança do ITCMD no caso de sucessão, no caso de um VGBL que foi feito há mais de 5 anos, ele seria isento. Então, ainda assim, né, por não entrar em inventário e possivelmente não ter, né, o ITCMD para mais de 5 anos, e reforço aqui que esse é o texto inicial, que ele ainda não foi aprovado, né? Mas ainda assim a gente vê com bons olhos. O investidor ele pode escolher quem que é o beneficiário. Dos últimos anos para cá a gente viu que a indústria de previdência, né, está com uma liberdade muito maior de alocação. Os grandes gestores de multimercados lançaram seus veículos para a previdência. Então a gente acha que faz sentido para aquela parcela do patrimônio mais de longo prazo. E dependendo ali da regra de tributação, ele pode ter ali uma alíquota até de 10%. Então, é um veículo que ele continua crescendo de forma rápida. Boa, excelente. E quando você fala de fundos, aí você me corrija se eu estiver errado também. E a gente falou lá no primeiro bloco sobre esse desempenho, de certa forma, aquém dos multimercados. De novo, não estamos generalizando, né? Alguns índices mostram isso, né? Ou seja, talvez uma composição ali de fundos. Mas os investidores, você não acha que eles têm procurado mais alocação direta nos ativos? Né? Essa é a primeira pergunta, depois a gente complementa. Mas isso tem acontecido, você tem percebido isso? Né? O investidor ir direto lá no crédito, na debenture, no CRI, no CRA, montando o seu portfólio? Né? Essa é a primeira pergunta, depois você já sabe o desdobramento dela. Sim, eu acho que cada vez mais a informação disponível, a melhoria, né, por parte dos serviços nessa parte de investimentos fez com que o investidor ele busque, né, os ativos direto. Então, muitas vezes ele não concordo com essa posição e ele não quer ficar nesse veículo, então ele vai buscar ali os ativos diretamente. Sim. Agora, reforço, né, Saravali, que no caso de multimercados, muitas vezes os gestores vão fazer estratégias de investimentos que dificilmente o cliente pessoa física ele vai conseguir replicar, ou mesmo, né, os fundos de renda fixa mais ativos, que eventualmente eles fazem proteção, dependendo das oscilações da curva, que o investidor ele não vai conseguir fazer isso. Então, geralmente, ele opta pelo ativo direto, mas ele fica com uma carteira mais estática. Ele não vai fazer os giros
que geralmente acontece de uma forma ativa dentro dos fundos. Né? Porque a pergunta é essa, pô, se o cliente está indo para o ativo direto, isso pode ser muito bom, mas o tempo, pô, será que ele tem a assessoria, consultoria, ou está preparado para fazer essa gestão? Porque vai chegar um mês que vai ter, não vai ter nenhum vencimento, vai passar, sei lá, daqui a 4 meses tem 3 papéis vencendo, né? Daí marcação a mercado, né? Pô, esse papel aqui teve uma queda de 10% que marcou a mercado, né? Como é que fica esse preparo do investidor? Para mim seria maravilhoso. Acho que a tendência, quanto mais educação, melhor. Não para ter uma competição, mas para ter um comparativo, né? O meu fundo multimercado está fazendo isso aqui, eu estou fazendo um pouco desse trabalho. Mas é justamente isso, né? Será que o investidor, ou por fim, colocar uma cereja no bolo, assim, talvez precise mais de bolsãs por aí para ajudar nessa alocação individual nos ativos, né? Eu concordo, eu acho que assim, quando o investidor ele procura o ativo final, ele não vai ter o know-how, não vai ter tempo e não vai ter as ferramentas necessárias, né, para tomar essas decisões que eventualmente os fundos tomam. Então, só para ilustrar, nesse momento a gente tem visto que o spread de crédito dos papéis AAA, eles já estão bem achatados. Então, muitas vezes ali a gente não está vendo grandes oportunidades, mas a gente não viu esse mesmo fechamento de taxas para os papéis AAA, por exemplo, né? Um duplo a menos. Então, os papéis que têm um rating um pouco pior, eles não tiveram esse fechamento e estão com gordura, né, muito interessante. Mas acabam sendo emissões não tão conhecidas, empresas não tão famosas, e que muitas vezes o investidor, ele já, no primeiro filtro, ele já sai. Então, esse é um exemplo, né, de estratégia que ele poderia sair de um AAA que já fechou a taxa, ir para um outro, né, com um rating um pouco pior, mas que ainda tem uma oportunidade grande de fechamento ali na frente. Mas dificilmente ele vai fazer isso sozinho sem uma boa assessoria. E aí está feito o convite para conversar com o Bolzan aqui, viu, Saravalho? Boa. Excelente. Deixa eu só para terminar, antes do ping-pong, que eu sei que você está ansioso por ping-pong. Você tem visto ou tem incluído outros ativos, né? Que são às vezes instrumentos, tal, mas dentro da alocação do portfólio, vou te dar um exemplo para ilustrar, né? Por exemplo, a gente começa a ver o uso do consórcio, não só ali no consumo, mas às vezes como estratégia de investimento mesmo, né? De alocação patrimonial, enfim. Como é que você tem visto isso, tem usado, ou pelo contrário, você vê algum risco? Como é que você vê a inclusão? Eu coloquei aqui consórcio como um exemplo, né? Mas talvez tenham outros instrumentos. Como a gente usa, por exemplo, seguro de vida, né? Numa sucessão. Como é que você vê o uso desses instrumentos? Quais são eles? Ou como é que você tem alguma crítica aqui para alguns deles, né? Eu acho que o mercado financeiro ele vem se sofisticando e existem boas opções, só que dependendo para cada perfil de cliente. Então, no caso aqui, quando a gente fala de sucessão, não tenha dúvida que a previdência é um instrumento e o seguro de vida também. Então, acho que não tem discussão quanto a ITCMD em relação a produtos de seguro. Você consegue uma alavancagem financeira. Então, eventualmente, se você ainda não construiu todo o seu patrimônio, né, na sua falta, é importante você ter ali essa segurança. No caso de consórcios, eu acho que está evoluindo ainda. Eu acho que ele não é amplamente utilizado, mas é uma ferramenta interessante que ela acaba tendo um custo muito menor do que um financiamento. Agora, funciona para todo mundo? Depende. Então, vai depender muito desse objetivo. Mas se o cliente ele não tiver ali uma urgência de ter o ativo, pode ser uma ferramenta interessante também. Boa, excelente. O Bolzan, antes da gente fazer o ping-pong, vamos deixar os seus contatos, né? Agradecer todo o time da The Hill, mas deixa os seus contatos da The Hill, como a galera consegue te encontrar. Muito bom. O site da The Hill é thehill.capital. Assim como o Instagram, thehill.capital. E o meu, o pessoal vai me achar no LinkedIn através do Marcelo Bolzan CFP. Vai me encontrar fácil ali. Só não acha no Twitter ou X, porque também nesse momento está suspensa a plataforma, né? Exato. Vamos ver se a gente consegue reativar aqui. O Bolzan, vamos um pouco para o ping-pong. E antes de terminar o ping-pong, se você quiser também deixar aqui algum recado final, né, em termos de alocação, um pouco de estratégia. Acho que depois a gente retoma isso. Vamos fazer o ping-pong, depois a gente retoma
um pouco o recado final. Lembrando que a gente está gravando aqui no mês de setembro, né? Então vale talvez um recado para o mês de setembro ou para colocar assim o restante do ano, né? Mas vamos primeiro ponto, né? Só para a gente entender aqui, vamos falar sobre eleições municipais. Não, brincadeira, vamos falar sobre eleições não. Vamos falar sobre... você já deixou claro aqui, mas primeiro ponto. Ping-pong você sabe como é que é, né? Não tem justificativa. Mas você, como é da casa, eu vou abrir uma exceção para você justificar. Mas começando com ping-pong, real ou dólar? Dólar. Ibovespa ou S&P 500? S&P 500. Pós ou pré-fixado? Pós-fixado. E vamos... Fala a sua escolha aí, né? Eu poderia falar, por exemplo, vamos colocar aqui empresas de tecnologia ou commodities também, vai? Pra gente terminar. Tecnologia. É isso aí. Bolzan, muito gentil. Deixa o seu recado final. Quer justificar alguma dessas respostas? Ou não? Tá tranquilo? Acho que já está bem apresentado. Eu acho que assim, o investidor brasileiro ele tem um home bias normalmente. Uhum. Ele precisa de exposição em moeda forte, então acho que faz muito sentido, né, incluir nos portfólios. Uhum. Quando a gente fala do S&P ou do Ibovespa, eu acho que mesmo com a subida impressionante, né, do S&P aqui nos últimos anos, eu acho que faz muito sentido. O consumo do brasileiro, por incrível que pareça, né, ele é muito dessas empresas, então ele tem que ter dentro do portfólio. Em relação a CDI, certamente CDI nesse momento, né, de expectativa de subida de juros. Mas se eu pudesse, né, colocar ainda aí uma pitada, para longo prazo, o IPCA+, nesse patamar atual é espetacular. Qual que era a outra? Dólar, real, dólar, S&P 500, Ibovespa commodities, né? Commodities, tecnologia, né? Tecnologia, né? Então... Essa temporada de resultados aí trouxe, até saiu a NVIDIA recentemente, trouxe uma volatilidade grande, né? A empresa está entregando resultados espetaculares e o pessoal mesmo assim não está gostando, né? Mas não, teria que multiplicar por 10 a empresa. Queriam ainda mais, né? O papel voltou um pouco. Mas estamos bem encaminhado. Bolzan, deixa seu recado final, né? De novo, aqui a gente está gravando antes vamos colocar assim, da super quarta, da reunião que pode decidir rumo, né, dos juros aqui no Brasil, nos Estados Unidos, talvez se sinalizar alguma tendência lá para fora, em termos de política monetária, aqui também no Brasil. Mas deixa o recado para todo mundo, né, em termos de alocação, vamos deixar assim para o restante do ano, 2024, até mesmo para 2025. Que recado você deixaria aqui para a nossa audiência, em termos de alocação, de estratégia, né, e também depois de um mês de agosto, que já terminou, mas bastante forte, né, para o nosso Ibovespa como um todo. Eu acho que assim, em relação a cenário, né, eu diria que lá fora a nossa expectativa é de início de corte de juros agora em setembro. Para o Brasil, justamente o contrário, a gente imagina que subida de juros na super quarta. Né? Exato. E assim, acho que o grande recado, né, que fica é que não existe um portfólio de investimentos que seja uma receita de bolo que sirva ali para todo mundo. É fundamental conhecer os objetivos, horizonte de investimento para a gente trazer ali, né, uma boa alocação. E não existe, né, também aquela única estratégia que será a melhor de todas. Então, ao longo do tempo, é fundamental fazer rebalanceamentos dentro do portfólio. Uhum. Então, muitas vezes a gente tinha lá um cenário que era fantástico, que ele não se concretizou. Então é importante, né, a gente fazer essas conversas periódicas e os ajustes necessários ali para cada um dos portfólios. Então aqui a gente deve continuar com juros elevados, então grande parte na renda fixa acho que faz sentido, mas não abrir mão das estratégias como multimercado, como Bolsa Brasileira, porque em algum momento, né, como a gente viu nos últimos 2 meses, elas vão performar bem e é importante que você esteja alocado. Boa, excelente. Bom, Bolzan, muito gentil, muito obrigado, né? Lembrando, TheRio.capital, né? As redes sociais, é isso, né? Exatamente. É isso aí, pessoal. Muito gentil, muito obrigado. Vamos marcar novos encontros, né?
Vamos marcar novas provocações aí. Seja muito bem-vindo. Você é sempre de casa aqui, meu. A hora que quiser, é só marcar aqui com a gente. Muito prazer falar contigo, será vale reencontrá-lo aqui. E a gente está à disposição. Boa, muito obrigado. É isso aí, pessoal. A gente esteve aqui com o Marcelo Bolzan, né, que é um dos sócios estrategistas, um dos sócios lá da The Rio Capital. Lembra de seguir o time pelas redes sociais, LinkedIn, Instagram, TheRio.capital também, o Bolzan nas redes sociais. E a gente se vê aqui na semana que vem. Até mais. Tchau.